La tierra elevarse, fumándose un caño, nuestra mente elevamos, viajamos al universo y al espacio exploramos y despertamos, nos damos cuenta que de la tierra nunca nos vamos, solo viajamos y el sueño, cuando nuestra imaginación al aire echamos, nos despertamos y esto creamos. En una nave espacial, yo voy viajando al futuro, no quiero despertar de este sueño, no. Siento que puedo volar y otro universo explorar y cruzar la frontera del sistema solar. En una nave espacial, yo voy viajando al futuro, no quiero despertar de este sueño, lo juro. Siento que puedo volar y otro universo explorar y cruzar la frontera del sistema solar. Maniático, sí. Bueno, tremenda experiencia desde Chile. Que linda experiência aí do Chile, da Escola Herbert Vargas Wallace, localizado na ex-penitenciária de Santiago do Chile. E agora vamos convidar para continuar o programa Mônica Novillo, ela é coordenadora geral da Rede de Educação Popular de Mulheres da América Latina e do Caribe, para apresentar a linha do tempo da trajetória e horizontes da educação de pessoas jovens e adultas. Mônica, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada, Daniel. Nós temos trabalhado e principalmente tentando construir esse esforço de todos nós que fazemos parte da plataforma de construir a história, que nós estamos trabalhando de maneira conjunta através de diferentes momentos, processos históricos que vivemos nos nossos países, redes e organizações, e que de maneira coletiva se expressa justamente no que vamos ganhando, nos espaços construindo. Então, agora vamos apresentar uma breve linha do tempo que justamente mostra o caminho que percorremos com essas redes e que agora nos mostra o esforço que temos que fazer para continuar para a Confintea 7. A plataforma de educação de pessoas jovens e adultas para a Confintea 7 é integrada pela Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, CLAD, uma rede plural de organizações da sociedade civil com presença em 18 países da América Latina e do Caribe, que impulsiona ações de mobilização social e incidência política para defender o direito humano à educação. A Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER é uma rede de educação comunicativa popular que promove a participação e inclusão, convivência com a natureza. Também acompanha os povos na conquista de direitos, trabalha para a democratização da comunicação e participa na construção de processos para o bom viver. Está no seu aniversário de 49 anos. O Conselho de Educação para a Educação de Adultos, ICAE, defende a educação de pessoas jovens e adultas como um direito humano universal, criado em 1973. O Conselho de Educação Popular de América Latina e o Caribe, CEAL, um movimento de educação popular que, como rede, age e acompanha processos de transformação educativa, social, econômica das sociedades da América Latina e o Caribe, em cenários locais, nacionais e internacionais, a favor da soberania e integração dos povos, justiça social e democracia, das perspectivas dos direitos humanos, da equidade de gênero, a interculturalidade crítica e uma educação ética, pedagógica e política emancipadora. Fé e Alegria, um movimento internacional de educação popular integral e promoção social, cuja ação se dirige fundamentalmente para o desenvolvimento de processos educativos de qualidade nas populações pobres e excluídas, para potencializar seu desenvolvimento pessoal e participação social. A Rede de Educação Popular de Mulheres da América Latina e o Caribe, espaço de encontro, reflexão,
coletiva da nossa identidade como mulheres e educadores populares feministas, que criam pensamentos com uma proposta crítica para uma educação pública não sexista, incluinte e sem discriminação para meninas e mulheres ao longo da vida. A plataforma foi criada em 2021 para coletar e fortalecer as demandas da sociedade civil no exercício da educação de pessoas jovens e adultas, EPJ. Um dos espaços mais importantes de participação e incidência da plataforma foi em julho de 2021, quando a OEA e a Unesco fez a consulta regional na América Latina para a Confintea 7, onde apresentou um documento onde aparecem as transformações necessárias, os acordos que os Estados para garantir o direito humano, fora a participação de 2 mesas de debate. A EPJ e as oportunidades para as diversidades mais invisibilizadas e os desafios da institucionalidade para a EPJ. Em tempos tão duros como os que estamos atravessando, garantir o direito humano a uma educação transformadora, pública, laica e gratuita para todas, todos e todas ao longo da vida e com responsabilidade do Estado é a principal premissa da plataforma. Vamos democratizar o direito à educação. Mónica. Mônica? Sí, gracias, María. Estamos Sim, en este... obrigada, Maria. Nós estamos nesse esforço de construção coletiva desse caminho que vamos percorrendo. Cada passo que a gente vai fazendo, coordenando com as organizações que fazem parte da plataforma, também vai sendo compartilhado com as instituições e organizações que fazem parte de cada uma das nossas organizações e também tentando ampliar e socializar os alcances que nós esperamos da próxima Confintea em termos de reconhecimento do direito à educação também para jovens e adultos, não apenas focado na educação central, educação da escola, mas ampliando as possibilidades, garantindo que os estados assumam um maior compromisso. Esses desafios que nós temos na nossa frente em termos de garantir o direito à educação para mulheres jovens e adultas, e também adultos, nessa perspectiva. E esse espaço é também temos para continuar avançando e construindo. E parte do que nós queremos construir com todas e todos vocês nesse espaço é que justamente os compromissos que a gente vai fazendo e os acordos que nós temos como sociedade civil para exigir o cumprimento dos governos que vão para a próxima conferência, fazer com que a sociedade civil tenha um espaço de intervenção e de possibilidades de influir nas decisões que forem tomadas nessa conferência. Então, acho que isso marca a nossa vontade como sociedade civil de fazer parte das respostas às necessidades de continuar avançando, não só no reconhecimento, mas na implementação do direito à educação todas, mulheres, adultas, jovens, todas. Muito obrigada, Mônica, por esse percorrido que fez a REPEM, onde nós caminhamos juntos, de todas as organizações que fazemos parte desse processo educativo de pessoas jovens e adultas. Agora, nesse panorama, com essa situação, esses horizontes que nós estamos realizando de modo conjunto, para o futuro e para o presente, convidamos a Diana Intensa da equipe da CLAD, da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, Adelaida e depois Giovana. Pode falar, Adelaida. Seu microfone está fechado. Se puder ativar, por favor. Ainda não escutamos. Vamos ver se... Agora, fechou de novo. Está um pouquinho...
Aí sim? Aí vamos esperar que funcione. Então, eu estava falando que para mim é um prazer. Mando um abraço a todas e todos. E começando com o que Mônica e Nelson comentaram na apresentação delas, o que ela mencionava dessa construção coletiva, essa visão compartilhada que levamos em frente através da plataforma e todas as organizações que a integram, e dessa análise que vem sendo feita não só do contexto regional, mas também das particularidades que apresenta a situação da EPJA nesse momento, foram sendo colocados alguns ênfases em certos traços, realidades e horizontes que vamos tentar compartilhar agora nesses momentos e destacar. Recuperando também nessa minha palestra o pensamento de Freire, do seu pensamento ético, político, pedagógico e a relevância das contribuições dele, principalmente em relação ao contexto atual e a garantia desse direito. Lembramos também, como Mônica acabou de mencionar, esse processo para a Confintea 7 é uma oportunidade que se apresenta não só para a mobilização social, mas também como oportunidade de reiterar, reafirmar, impulsionar e ter uma incidência no compromisso que os estados vêm assumindo nesse respeito e que conta com com avanços que não foram tão significativos como esperávamos ou conquistas limitadas. Então, nós focando nesse contexto que atualmente nós vivemos, nesse momento de impasse em que observamos que a institucionalidade da EPJA é ainda fraca, com um financiamento fraco, e que faz parte da escassa importância que é dada à educação de pessoas jovens e adultas na agenda pública. E, paralelamente a isso, podemos observar e notar a presença de muitas experiências muito potentes, que são muito inspiradoras e que nos convidam para a mudança, para tomarmos um caminho na região. E algumas dessas experiências nós vamos levar elas em conta de diferentes âmbitos. Agora vimos algumas em vídeos, mas também temos formatos de testemunhos, imagens. Nós vamos estar compartilhando aqui algumas dessas experiências. Agora também estamos num contexto especialmente de crises múltiplas, onde é importante destacar o papel da EPJA nesse cenário que apresenta ameaças à democracia e ao pensamento, com uma ofensiva conservadora, uma expansão de práticas autoritárias, mas também a mercantilização da via e dos direitos. Persiste a discriminação, a violência e também limitações à liberdade de expressão, ensino, mobilização e muitas tendências contra a igualdade de gênero e mais também impactos sanitária da Covid. Então, nesse contexto, é importante lembrar que foram apresentados e ainda estão acontecendo ataques à figura e ao legado de Freire, inclusive a propósito de iniciativas que estão conectadas com o pensamento dele, e muito especialmente no caso do Brasil, pela dimensão, a magnitude que adquiriu essa situação dos próprios âmbitos institucionais, governamentais até. Isso levou para uma atuação da justiça que acabou dizendo que o governo federal deve se abster de praticar qualquer ato institucional que seja
um ataque à dignidade de Paulo Freire. Então, é um contexto no qual Paulo Freire tem sido foco de desqualificações muito fortes, não só no Brasil, mas particularmente no Brasil. Tudo isso que nós estamos vendo supõe dobrar o compromisso do reconhecimento da IPJA como direito público, não só em si mesmo, mas também em sua relação com todo o conjunto de direitos e liberdades. E também como determinante para fortalecer a dignidade, igualdade, participação nos assuntos públicos, igualdade de gênero, promoção da paz, também para o enfrentamento dessas crises que a gente estava mencionando, e reconhecer todo o potencial de contribuições que a PJA tem para a construção de um novo paradigma de solidariedade, de vida, de cuidado e principalmente de viver bem, como nós falamos. Também não esteve totalmente presente e não esteve na agenda dos ODS a importância da EPJA como um fator central para a conquista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vão muito além do cumprimento do objetivo de educação, do ODS 4 ou do ODS 5, que é a igualdade de gênero, mas todo o cumprimento pleno dessa agenda. Por outro lado, também nos coloca perante a necessidade de reafirmação da IPJA como um espaço de convivência e reconhecimento genuíno da diversidade, mas para isso é imprescindível ver o papel da educação perante a desigualdade e as diferentes formas de discriminação estrutural existente e reconhecer que essas mesmas discriminações e exclusões se manifestam no campo da IPJA. Lembrando também que a exclusão desse direito, e por isso mesmo, supondo também que a exclusão desse direito leva à exclusão de muitos outros direitos, isso se é expresso principalmente em populações que já estão em condição de discriminação, como as mulheres, povos indígenas originários, povos afrodescendentes, pessoas com deficiência, pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de mobilidade humana, pessoas adultos maiores, idosos e principalmente a população LGBTIQ. E isso nos lembra a importância de que essas vozes sejam escutadas e incorporadas de uma participação direta dos coisas que já têm suas perspectivas e recomendações. Assim como o Freire falou, nosso dever é rejeitar e lutar contra qualquer forma de discriminação e todas aquelas práticas preconceituosas que ofendem a sustentabilidade do ser humano e negam a democracia. Agora, vai continuar a Gi. A Gi, sim, me escutam? Então, boa tarde, um abraço de São Paulo, do Brasil. Eu vou aqui complementar só um pouquinho mais, complementando com esse grupo tão especial que está na nossa plataforma. Então, dessa leitura profunda dos nossos contextos que a Adelaida falava, que se impõe como horizonte a necessidade, como nós sublinhamos, de uma nova compreensão da mesma EPJA, ter como horizonte um horizonte renovado de compreensão da EPJA como um processo permanente ao longo da vida. E nós temos esse desafio de construir uma nova narrativa que possa ver as pessoas como sujeitos de educação, criadoras de cultura, possuidoras de saberes, de conhecimentos populares. Provavelmente vocês reconhecem esse discurso, e mais do que nunca a gente tem que resgatar essa essência, não só de pensamento, pedagogia freirianas, ideias, mas também da prática, ou seja, como um horizonte da EPJA que a gente quer abordar.
Então, como salientamos nesse posicionamento conjunto que preparamos na plataforma e que com muito prazer compartilhamos aqui no chat daqui a pouquinho, perante essa abordagem mais assistencial, compensatório da IPJA, a gente quer educação de qualidade com muita relevância social, que seja ao mesmo tempo produtiva, científica, tecnológica, comprometida com a formação de sujeitos críticos, criativos, com uma visão que não seja apenas técnica e instrumental, que reduz o propósito da educação, finalmente. Nós queremos uma concepção ampla, orientada aos debates mais relevantes do nosso momento histórico. É isso que a gente visa. E principalmente comprometida com a preservação da vida no planeta, com o viver em harmonia com a Mãe Terra, a saúde das pessoas, o bem-estar integral e a promoção da dignidade. Ou seja, não falamos de um mínimo, do mínimo possível, não, mas de uma garantia plena do direito a esses saberes acumulados pela humanidade, o uso da ciência e o benefício para todas as pessoas. E justamente esse horizonte está essencialmente conectado esse caráter transformador da educação, um assunto tão presente, tão vigente no pensamento freiriano, que tem a ver com o pensamento crítico, que mobiliza mais a favor da dignidade. Há um horizonte, há uma intencionalidade nessa educação. Está muito conectado também com a pedagogia da indignação, que permite que perguntas sejam levantadas, que interpelam para o mundo e que não assumem mecanicamente os discursos que circulam, mas que permite problematizar essas questões. É uma coisa tão vigente e fundamental nesse mundo em que vivemos, onde a autonomia, a dignidade do pensamento livre são mais do que nunca formas de resistência. Então, para encerrar essa pequena intervenção, gostaria de dizer que, assim como a Adelaida falou, não é por acaso que esse pensamento, essa pedagogia da transformação tenha sido tão perseguido no nosso passado autoritário e ainda é atacado no nosso presente, justamente porque abre caminhos para a mudança e nos leva a nos perguntar ao nosso meio, ao nosso sistema colonial, sexista, patriarcal, como nós sabemos, são desafios. Quais são, finalmente, as práticas que realmente permite a construção do que Freire chamava de méritos viáveis? Esse conceito tão especial que precisamos recuperar nesse momento, que nos leva a algo novo, ou seja, quais são os méritos viáveis do nosso tempo? Nós achamos que essa é uma pergunta fundamental, talvez para continuar conversando, e aqui, falando das palavras de Freire, construindo uma visão para a história como um tempo de possibilidades e o futuro, um tempo que não nos negue como seres humanos e não prescinda da liberdade que nós temos como pessoas. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Joana e Giovana, porque essas apresentações mostram o trabalho que essas plataformas estão fazendo para conseguir ideais. Freire falava que temos que ter respeito pela autonomia do ser. E acho que esse respeito tem a ver com esse não atropelar, não ir contra essas autonomias, permitir o desenvolvimento integral dos seres humanos, tanto nas salas de aula quanto em todos os espaços. Tudo que tem por aí é uma oportunidade de educação única. Então, nós queremos saudar várias pessoas que estão aqui com a gente, nos acompanhando. Tem aqui Camila Panteira, que manda um abraço e diz que é bom escutar que nossos países possam impulsionar a PJA com tudo o que precisa para o desenvolvimento. Aqui também da Argentina tem algumas saudações. Sim, nos acompanhando diferentes do continente, de Córdoba, Argentina,
E do SEMA, do Centro de Educação Básica de Pessoas Adultas de Lima, também temos saudações. Então, continuamos fazendo sintonia nesse olhar freiriano e educação de pessoas jovens e adultas. E a propósito da frase do mestre Freire, isso de alfabetizar, né? Alfabetizar é muito mais do que repetir palavras, é também usar a palavra, e isso é muito importante no nosso continente, a partir das violências que estão acontecendo, e por isso que temos que ter a cultura da palavra para o entendimento e o diálogo. Então, continuamos convidando para que continue falando suas inquietações. Nós estamos também aqui com salas em diferentes idiomas. Não estamos em crioulo, estamos em francês, corrigindo, também em inglês, português e espanhol. Então, quem quiser pode entrar nas diferentes salas de tradução na parte inferior da tela. Então, continuamos com os convites para os comentários dos que nos seguem. Sim, ali tem também as redes sociais, onde nós estamos ao vivo para que vocês façam seus comentários e no final vamos ter um espaço para isso. Por enquanto, vamos com mais experiências. Desculpa, Daniel. Lembramos que também estamos em língua de sinais, tá? Para os que estão nos acompanhando. Um abraço para os que nos vêm de Montevidéu, com a esperança de que possamos trabalhar e fortalecer a PJA pela justiça social nos nossos povos. Excelente! Então, continuamos com experiências, e essa é uma coleta de 6 experiências na América Latina e o Caribe, de educação de pessoas jovens e adultas. Nós perguntamos às pessoas dessas experiências apresentadas nos eventos organizados pela plataforma de redes regionais e no marco da consulta regional para a Confintea 7. E era da sua experiência, que aprendizado-chave a experiência dá para o campo da EPJA na região? Essas foram as experiências. Te habla Tiffany Rivera, represento a los estudiantes. Eu sou Tiffany Rivera, represento a comunidade de estudantes LGBTI e eu vou conversar um pouco sobre experiências no campo de educação de jovens e adultos em Caracas, Venezuela. Minha experiência foram 2, bem diferentes. Quando a gente estuda quando eu estudei na escola tradicional, eu me sentia muito discriminada pelos docentes e alunos. Não tinha apoio. A minha experiência no IFA é totalmente diferente, porque eu tenho apoio, o respeito, e eles me tratam como qualquer pessoa, qualquer ser humano, não tem favoritismo, mostra que eu tenho respeito, empatia e tolerância acima de tudo. Não importa que idade você tenha para conseguir o que você deseja. Me chamo Breno Cavalcante Cunha, sou policial penal aqui no Brasil, dentro do sistema prisional do estado da Paraíba. Eu sou diretor da escola Graciliano Ramos, é uma escola de ensino fundamental e médio, que busca levar educação e mudança, a possibilidade de mudança de vida para os apenados dentro do estado. Nossa participação pela preparatória para a Confintea, eu achei extremamente positiva, me senti lisonjeado pelo convite e pude crescer com a troca de experiências, por enxergar que muitas das nossas dificuldades são as dificuldades de outras pessoas em outros países, tudo muito similar. E o grande aprendizado é que para que a gente possa fazer uma mudança, para que possa a educação chegar a todos, para que essa educação não seja simplesmente você fazer uma formação acadêmica, mas sim educar, de fazer ao ponto da mudança do ser humano, do crescimento do ser humano, de fazer, quem sabe um dia, que a instituição prisão
evolua para algo que não seja simplesmente encarceramento, que a gente possa fazer de uma forma diferente. Mas eu sei que com a boa vontade e com o interesse de todos que eu vi em outros países, isso um dia poderá ser possível. Mi nombre es Francisca Morales, soy de Guadalajara, México. Eu sou Francisca Morales, de Guadalajara, México. Sou trabalhadora social e trabalho nesse lar que recebe pessoas com deficiência mental, onde damos hospedagem, alimentação, educação integral e oficinas para o reconhecimento pessoal. Nós sabemos o que acontece no nosso país em matéria de deficiência e queremos conseguir uma sociedade mais inclusiva. Por isso, vamos continuar trabalhando pelos que não podem. Eu vou falar sobre a experiência que nós tivemos. Para mim, foi um grande privilégio que, graças ao trabalho da Guatemala e outras organizações, já que é o poder de descobrir nossos direitos quanto às obrigações. Com isso, podemos ajudar os nossos jovens, nossos adultos, para que seus direitos não sejam violados. Também podemos ajudar a ter melhoras na comunidade. Meu nome é Cristiane Maria Coutinho Fialho, sou professora de língua portuguesa no CIEJA Perus, que fica em São Paulo, Brasil. Esse Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos é uma escola de inspiração freiriana que atende cerca de 1.400 estudantes, sendo que aproximadamente 700 deles são haitianos. Portanto, trata-se basicamente de uma escola composta de imigrantes. O CIEJA reorganiza seus espaços pensando na valorização dos saberes de todos os sujeitos. Trabalhamos para garantir o direito à educação de qualidade para todas as pessoas brasileiras e imigrantes, sempre ressaltando a importância do respeito mútuo, através de uma escuta atenta, aberta e acolhedora, possibilitando que esses migrantes tenham seus direitos garantidos. É uma escola que aprende enquanto ensina. Eu chamo Unquillasa e Dalio Espina, resguardo Paz de Corinto. Para mim é um honor poder estar. Para mim é uma honra estar aqui em representação de uma organização indígena. Da minha experiência, para mim é algo muito próspero, muito frutífero, porque tem diferentes organizações, diferentes etnias, diferentes povos com um só objetivo, que é levar em frente a educação de jovens adultos, que seja gratuito, que possamos ter esse apoio e poder continuar com o estudo de cada um dos nossos alunos nas diferentes regiões e organizações onde nós estamos. Nós podemos levar em frente a educação de jovens adultos. Muita força para a educação de jovens e adultos. Bom, dessa forma nós fizemos esse percorrido por 6 experiências da América Latina e o Caribe que tocam os corações, que tocam os pensamentos da educação de pessoas jovens e adultas. E assim muitas outras experiências que convidamos para seguir, apoiar e também para somar nesse processo de direito humano à educação. É preciso desenvolver uma pedagogia da pergunta. Essa é uma das reflexões também de Paulo Freire que nós tomamos a propósito da educação de pessoas jovens e adultas. E também como se aprende das artes, se tem possibilidade de dialogar a arte e a educação. E a educação é uma arte, e a arte também pode ser educativa. Então, a gente vai ver essa produção audiovisual, que é uma edição a propósito de 2 interações que foram feitas através das redes sociais da CLAD. A primeira parte dessa produção é uma homenagem a Paulo Freire, do artista brasileiro Marcos Toledo. Nós conhecemos sua obra graças a uma interação no Twitter e durante a segunda semana da campanha de Paulo Freire Vive, que a gente fez todo mês com muitas organizações,
nós tomamos essa expressão artística. Na segunda parte dessa produção audiovisual, vai ter interações que nós conseguimos através de outra rede social, no Instagram. O que as pessoas dizem sobre esse processo de diálogo com o público e troca de saberes? Então, vamos lá assistir essa mostra artística e o diálogo com os nossos seguidores nas redes sociais. Tive o privilégio de assistir ainda jovem às palestras do professor Paulo. Seus livros me estimularam a me acompanhar nas causas populares e me formaram como arte educador. Unir a sua pedagogia e educação ambiental é meu esperançar até hoje. Então, essa homenagem vai a todos os mestres, com sua cultura, transformam pessoas que transformam o mundo. Meu nome é Marcos Toledo, Serviço da Educação. Muito obrigado. Estou num lado de uma rua e penso por N razões, N motivos, de estar no outro lado, eu não posso fazer outra coisa senão atravessar a rua. Então eu saio do lado de cá e vou para o lado de lá. Eu só entendo o lá porque tenho um cá ou um aqui. Se não houvesse o aqui, eu não entenderia jamais o lá e vice-versa. O que significa, então, é que ninguém chega lá partindo de lá, mas sempre partindo de um aqui. Um dos equívocos que cometemos os educadores, enquanto políticos, os políticos enquanto educadores, às vezes os educadores cometem mais esse equívoco do que os políticos enquanto educadores, é não perceber que o aqui da gente é quase sempre o lado do educando. Então, eu não posso arrancar o educando do seu aqui e trazê-lo ao meu aqui, que é o lá dele. Por isso é que, para mim, um bom educador, uma boa educadora, tem que permanentemente experimentar a andarilhagem. E a andarilhagem entre o seu aqui e o lá, a que pretende ir, e o aqui do grupo popular, que tem no seu aqui e o lá dele. O educador que pensa concretamente, que pensa dialeticamente, dinamicamente, ele tem que estar para cá e para lá, constantemente. E por isso que às vezes você pode cansar. Não? Então, de andar tanto. Esse seria um outro ponto que já tem que ver um pouco com a teoria da própria prática que eu tenho tido, não? Acho que se incorpora à minha biografia.
Ahí sí que notamos, María, que Aí realmente nós podemos ver, Maria, que realmente Paulo Freire semeou um caminho muito importante na pedagogia das perguntas. Que perguntas fariam para ele de diferentes lugares da América Latina e também ver como o legado dele continua vivo em cada uma das pessoas onde a educação transformadora, crítica, está gerando uma coisa que era muito especial em Paulo Freire, que é a leitura do mundo, de criar diversas leituras do mundo. Isso é lindo demais, de ver e de ler essas diferentes experiências que eles nos compartilham através dessa campanha que foi liderada nesse centenário de Freire. Continuamos saudando pessoas, Cecília Betelli do Equador, também conosco Marca Patrícia Mesa, da Jornada Noturna, também Lorenzo Humberto Caritas, de Cochabamba, na Bolívia, Ande Romero, da Rede Nacional de Jornaleiros e Jornaleiras, nossas rádios jornaleiras nos Estados Unidos e todas as nossas plataformas na mídia, e nos convida a visitar Popular Education Liberates no Instagram. Maria Fernanda, um abraço para os apaixonados pela educação alternativa, e Andrés Ramos, que é de Bogotá, Colômbia, e também do Itamboyacá, Manuel Puerta Matute, manda um abraço, então um abraço muito especial para todos e todas hoje nesse evento. Também vamos cumprimentar Rosik Zúñiga, secretária-geral do Conselho de Educação Popular da América Latina e o Caribe, CEAL, que vai apresentar então os desafios da EPJA na região. Bem-vinda, Rose. Olá, tá para escutar? Perfeito. Aqui nós batalhando com a tecnologia. Bom, prazer estar com vocês. Eu sou Rosa Zúñiga do CEAL, estou falando do México. Eu gostaria de dizer que da plataforma de redes EPJA, nós estamos nesse marco da consulta regional para a Confintea de julho, e aí nós elaboramos um pronunciamento e alguns debates que nos trouxeram várias reflexões, vários desafios. Alguns deles já foram listados por Giovana, também pela as companheiras que falaram antes que eu a esse respeito. Mas, nesse pronunciamento, o que a gente pode resgatar? Por um lado, a gente faz a reflexão de que é muito importante os governos, as organizações da sociedade civil, os movimentos, se juntarem a essa luta pela educação de pessoas adultas ao longo da vida, que não se limite à escola, mas que seja um processo mais amplo, que vá para a comunidade, para os espaços culturais, comunitários e principalmente a participação ativa e crítica nesses espaços de tomada de decisão dos nossos territórios. Porque
O próprio Paulo Freire dizia que se a gente não ocupa o espaço que temos, outras ocuparão. Então, o que diz aqui nesse pronunciamento de desafios? Por um lado, é isso, que os governos devem se comprometer, principalmente escutar a sociedade civil. Também dizíamos que a alfabetização deve estar principalmente nos setores de maior vulnerabilidade. Por exemplo, falávamos nos diálogos em julho sobre os sujeitos, os atores mais invisibilizados como imigrantes, juventudes, indígenas, as pessoas com deficiência, os idosos, idosas, uma série de recomendações e diálogos bem interessantes a respeito disso. Então, é um desafio nós termos essa oferta educativa que possa garantir a continuidade da educação, não só no nível de escola, mas de como continuar aprendendo de todas e todos. O próprio Freire dizia que não há um saber, mas saberes diversos. Então, lembrando que tem companheiros trabalhando nos territórios onde tem trocas de saberes, por exemplo, uma academia com um pesquisador, ou pesquisador com alguém da sociedade civil, também com homens e mulheres do campo e dos territórios. Nós também falávamos sobre como recuperar o conhecimento da vida cotidiana. É um desafio fundamental que nós vimos com várias organizações. Eu vou falar um pouquinho mais devagar para a interpretação. É o que tem a ver com a crise civilizatória que estamos vivendo. Como a gente enfrenta essa pandemia que nos fecha em casa e que nos desafia para a criatividade, para nos reinventar, ressignificar, nos encontrar de uma outra maneira, mas que a gente não fique apenas em casa, mas vamos nos conectando agora com outras lutas da vida cotidiana, uma EPJA para a vida, liberadora, transformadora, comunitária, democratizadora, intercultural, intracultural, uma educação de autoafirmação. Isso é fundamental na educação de pessoas jovens adultas, na vida produtiva e reprodutiva, assim como nós estamos falando em pandemia, de como se agravaram os cuidados das mulheres, mas de repente isso nos convida para quebrar esses modelos que a gente pensava que a comida só vem do supermercado e a gente está vendo com os movimentos da nossa região, do movimento do Sem Terra, é que a gente se alimenta da agricultura familiar. Então, é bem importante como a gente pode ressignificar essas coisas no território e que nem qualquer alimento chegue na nossa boca, né? Tem que ter uma ética, uma política para ter alimentos saudáveis. Também a gente fala numa EPJA plural e inclusiva. É importante ter uma EPJA de qualidade, independência cultural e relevância social, ou seja, cada território, cada processo deve estar territorializado. Não podemos pensar nos mesmos modelos para as mesmas pessoas, mas cada um deve pensar que tipo de processo precisamos realizar no território. Então, precisa também de participação. A Confintea que nós vamos ter quer fazer participar a cidadania global, mas o que isso significa na América Latina? O que significa isso no meu bairro, na minha região? E fazer essa disputa pelo modelo de sociedade que a gente quer construir para ser democrático, justo, equitativo e que tenha o financiamento necessário. É fundamental, se não tiver dinheiro, nada se move. Então, precisa de vontade política dos governos. E também garantir que tenhamos os bens para a cooperação internacional. Para os que estão contribuindo para esses processos, pensem no modelo de educação. Como um modelo didático é construído dos territórios. E também é importante construir para a
pesquisa e a observação. Como é que está se mobilizando essa riqueza nos territórios? Então, tudo isso a gente vai ver em julho, quando nos encontrarmos. Queremos ter eixos de ação, construir processos de avaliação nos próprios sistemas educativos e processos de aprendizado cotidiano da vida. E também achamos importante fortalecer as pesquisas, as redes e continuar ampliando essas plataformas de rede de EPJA que nós articulamos para levar em frente. Então, sem mais retórica, a gente quer ação, quer prestação de contas, o que aconteceu com os nossos jovens adultos, temos que nos envolver todos, temos que nos incorporar a um marco da Confintea 7 e repensar essa Confintea que a gente vai ter em Marrocos em 2022, gerar um diálogo como esse, e espero que a gente tenha perguntas e diálogo e articulação entre todas e todos. Então, é isso que a gente tem dialogado da plataforma EPJA. Muito obrigada, Rose Zúñiga, do CEAL, do Conselho de Educação Popular da América Latina e o Caribe. A gente está fazendo esse percurso nesse encontro de pessoas jovens e adultas e o pensamento e as práticas freirianas. Lembremos que esse é um espaço de diálogo. Daqui a pouquinho a gente vai abrir microfones para que a gente possa trocar ideias sempre que estivermos dentro do tempo. Daniel, a gente tem mais saudações aqui, mas não podemos ler. Janira Rocha, do Nicarágua, Nelida Céspedes, do Peru, Marta Mesa, muito obrigado pelo convite. Um abraço também de outras redes sociais. Lucia Veras, muito boa tarde. Mercedes Vera da Cochabamba, na Bolívia, um abraço na distância. Que lindo compartilhar esse espaço com todos e todas. Muito obrigada. Também Mauro Henriques, que dá seus parabéns para o Liceu Ever Vargas. Muito sucesso para essa nave espacial, a propósito da primeira experiência que compartilhamos. Marta Mesa diz que Observatório Local Cidadão Bolso para Planos de Desenvolvimento quer perguntar quem é responsável do controle social em nível global. A gente vai tomar nota dessa inquietação para responder em relação à Colômbia, o deslocamento forçado e a sua pergunta. Também, bom, aqui eu estava repetindo mensagem, estamos ao vivo. Vamos agora compartilhar nosso horizonte, a construção de proposta de todas as experiências que a gente conseguiu compartilhar nessas mesas de diálogo. Tem alguns pontos importantes que a gente quer destacar para os estados, a sociedade civil, a comunidade educativa, e para isso nós vamos passar aqui uns pouquinhos minutos vendo as recomendações. Começamos com Neuci Lizarazo sobre o direito humano à educação, os sentidos e intersectorialidade. Neuci Lizarazo, coordenadora geral da CLAD, Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação. Eu vou ser muito breve para que nos escutem os que estão acompanhando. A primeira recomendação, que parece óbvia, mas que como não se cumpre, temos que continuar insistindo, é que a educação de pessoas jovens e adultas deve ser reconhecida, trabalhada e garantida como um direito. Faz parte do direito humano à educação. Não é uma coisa adicional, bom, se dá, bem, se não dá, também. Não. Isso tem a ver com um direito humano que está na rua para toda a vida. É importante reconhecê-la, posicioná-la como um direito, porque é assim, e a gente obtém duas coisas. Por um lado, a necessidade de exigir por todos nós da cidadania como um exercício cidadão, um exercício de direito. Isso nos leva a propor, a exigir também, e por outro lado, obriga os estados. Os
estados são garantidores desses direitos. Então, reconhecimento, posicionamento das pessoas jovens adultas como um direito é substancial para nossa agenda e para nossa luta. Isso por um lado. E outra coisa que eu vou falar, não quero me estender demais, é que a educação de pessoas jovens e adultas tem um valor agregado a tudo que tem o direito humano à educação, e é que habilita as pessoas para exercer outros direitos. Também os meninos e meninas, mas no caso das pessoas adultas, habilita para a cidadania mesma, para o exercício cidadão mesmo, para trabalhar em saúde, nutrição, prevenção da violência, o trabalho mesmo. Então, é um campo da educação que, sem dúvida, constitui um catalisador da possibilidade de termos sociedades mais equitativas, mais justas e com mais oportunidades para todos e todas. E isso é através da educação para jovens adultos bem pensada e bem feita como uma possibilidade para todos e todas. Eu vou ficar com esses dois elementos para não me estender, insistindo em que não devemos largar nunca a ideia de que se trata de um direito. Obrigada, Nelson. E em segunda instância, como parte desses horizontes, eu convido Mônica Novillo da Repem para falar sobre essa EPJ orientada à não discriminação, a igualdade de oportunidade e o respeito das diversidades. Se a gente puder fazer, Mônica, devagar, lembrando que nós estamos com uma tradução simultânea, estamos com língua de sinais, para não perdermos nenhum detalhe desses assuntos tão interessantes. Muito obrigada. O desafio é falar devagar e, ao mesmo tempo, ficar dentro dos 3 minutos que a gente deu para abordar cada um desses assuntos. Mas vamos lá. Efetivamente, parte do que a gente vai construindo nesse coletivo são reflexões, espaços de reflexão que a gente tem para a Confintea 7. Parte do que a gente foi refletindo, que a gente foi levantando nos espaços de discussão e nas nossas declarações, fazem o marco conceitual e metodológico que se refere à educação de jovens adultas. E nesse marco, nesse tempo em que estamos em múltiplas crises, marcados por uma crise civilizatória, mas também a crise sanitária, política, a crise das nossas democracias, etc., nós vemos a EPJ como uma alternativa. E nesse marco nós recuperamos tudo que tem a ver com o viver bem, o marco filosófico, metodológico, como desafio teórico e prático de desenvolver uma formação integral, holística, que promove o equilíbrio entre a realização da identidade, afetividade, espiritualidade, intelectualidade e subjetividade das pessoas e comunidades, com acesso e aproveitamento dos bens materiais e imateriais, a harmonia com a Mãe Terra e a convivência em comunidade com os seres humanos. E quando pensamos na EPJA, pensamos também numa EPJA sem discriminação, entendendo a discriminação como toda forma de distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo ou outras formas. Aí a gente vai falar em raça, identidade étnica e outras. Essa é uma definição da discriminação que é aplicável a todas formas de características, identidades que existem nas pessoas, mas que tem por objeto menosprezar ou anular o reconhecimento, aproveitamento, exercício da mulher ou do homem, independentemente do estado civil do homem e da mulher, dos direitos e as liberdades fundamentais nas esferas políticas, econômicas, social, cultural ou qualquer outro âmbito.
Então, uma parte da EPJA deve, ou a visão dela é rejeitar todas as formas de discriminação que estão baseadas nessas formas de dominação, como o patriarcalismo, o sexismo, o machismo, o colonialismo e sua expressão mais crua, que é o racismo tão forte na região, e também o classismo, porque tem a ver com a condição econômica das pessoas. Então, nós impulsionamos uma educação para jovens e adultos ao longo da vida, e como fomos mencionando, uma educação laica, gratuita, pública, não sexista, de qualidade, inclusiva, ao longo e ao comprimento da vida. Porque a gente não só deve reconhecer como a vida vai passando nos anos, mas também como a gente vai se sentindo nos nossos corpos durante todos esses anos. E deve ser transformadora porque permite que os jovens transformem as condições do entorno que geram desigualdade, principalmente na América Latina, onde está sendo fortemente marcado pela desigualdade. Somos a região mais desigual do mundo. Isso significa que as brechas estão muito marcadas nas nossas populações. Mas também é uma EPJA marcada pela igualdade como um horizonte e a igualdade de oportunidades, entendendo que a igualdade de oportunidades é a situação em que mulheres e homens, todas as pessoas têm as mesmas oportunidades para realizar-se intelectual, física e emocionalmente, conseguindo alcançar os alvos que estabelecem para sua vida, desenvolvendo capacidades potenciais sem distinção de gênero, classe, sexo, idade, religião, etnia e tendência política também. A gente quer uma EPJA que defenda a igualdade de tratamento, que tenha os mesmos direitos, as mesmas condições sociais de segurança, remuneração, condições de trabalho para mulheres e para homens, igualdade de direitos, uma situação real, igualitária, onde mulheres e homens tenham igualdade de direitos econômicos, políticos, culturais e sociais. Mas não é apenas reconhecimento dos direitos, mas também das condições que os estados devem gerar para poder exercer esses direitos. Isso que nós chamamos de igualdade substantiva. E também falamos numa EPJA orientada à inclusão e ao respeito das diversidades. E aí é fundamental lembrar os compromissos que os nossos governos já assumiram de não deixar ninguém para trás, que são compromissos por trás da Agenda 2030, expressos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e particularmente no ODS 4, que fala do direito à educação de qualidade, e o ODS 5, que fala da igualdade entre homens e mulheres. E essa inclusão também faz referência a reconhecer populações historicamente excluídas dos processos de tomada de decisão sobre processos de desenvolvimento dos países e da região, e que contribuam para fortalecer as capacidades para a cidadania, para exercer a cidadania global e os direitos. Nessas populações tem uma concentração, uma acumulação de situações de desigualdade. Mas quando falamos em interseccionalidade, não falamos somente da soma das desigualdades por condições como ser mulher indígena, mulher afrodescendente, pessoa de diversidade sexual genérica, pessoa privada de liberdade, entre outras. Nossa proposta é contribuir com um olhar interseccional que reconheça todas essas múltiplas desigualdades que acontecem. Mônica, tá, eu acabo aqui. Muito obrigada. Bom, Mônica, muita coisa para falar, muitas recomendações que você destaca. Muito obrigada, Mônica da Repem. E agora vamos com Jorge Osório, integrante do Grupo de Incidência de Política Educativas. E Pedro, Jorge, por favor, se puder falar apenas 3 minutos para a gente cumprir
o tempo. Obrigada. Microfone. Micrófono, por favor. Por favor, seu microfone, Jorge. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Tá, empieza a agora contar. sim? Agora conta o tempo. Bem, obrigado. O assunto do Conselho de Educação da América Latina é levantar alguns desafios de institucionalidade na educação adulta e partimos do princípio básico de que a educação de pessoas jovens adultas, do ponto de vista da institucionalidade, não é mais possível continuar fazendo o mesmo. Temos que fazer um giro paradigmático, passar da maioria para uma lógica de mudança Todos tienen que ver con algo que ya dijo el clave, institucionalidad de educación de personas jóvenes adultos debe estar sostenida en el reconocimiento y la garantía del derecho humano a la educación durante E toda isso deve se expressar na institucionalidade e uma certeza jurídica em cada um dos estados. E, em segundo lugar, um outro princípio fundamental de toda a JA é o sustento no paradigma da aprendizagem durante a vida toda, como a justiça educativa. Ao nosso ver, são os dois grandes pilares dos princípios de uma nova institucionalidade da PJA. O terceiro traço que deveria ter uma mudança institucional na EPJA é o reconhecimento de diversas trajetórias educativas das pessoas, de jovens, adultos, trabalhadores, mulheres, habitantes rurais, dos povos indígenas, e a obrigação que o Estado tem de desenvolver instituições para atender a essa diversidade. A PJA não é mais possível entendê-la como uma solução compensatória, mas como uma modalidade dentro de um sistema integral, sistêmico, que ofereça e garanta uma continuidade formativa das pessoas, garantindo o direito humano ao desenvolvimento de projetos de vida, tanto das pessoas quanto das comunidades. Não mais educação para jovens adultas apenas assistencial, compensatória. Temos que ter um paradigma radicalmente diferente. A PJA deve ser concebida e desenvolvida dentro de um sistema educativo que atenda aos requerimentos de uma época nova como a nossa, que é complexa. Isso envolve uma agenda e um projeto PJA novo, marcos globais, que estamos aqui convocando esse evento, disputar marcos de governança global que hoje, de alguma maneira, estão predominando nas políticas educativas nos nossos países. Também não há uma mudança educativa, uma política educativa de EPJA sem uma visão. E a gente vê que tem um déficit importante nos governos, nas políticas educativas de EPJA, porque não tem visão. Não é possível ter horizontes que envolvam mudança educativa sem visão. Tem uma deliberação aberta que a gente deve considerar entrar como atores para discutir e deliberar sobre isso. As políticas culturais não podem ser entendidas apenas como uma operação de engenharia, mas como uma produção cultural, e isso é uma disputa política, um movimento social, político e cidadão. Só mais 30 segundos, por favor. Tá. Eu tenho um problema que travou isso daqui. Isso seria fatal, não é? Se quiser, se você está vendo na sua tela, a gente não está vendo, mas se você quiser comentar, ou parar de compartilhar, e pode falar ou fazer a leitura. Jorge? Então tá. O tema fundamental em 30 segundos é, como você está pedindo, é a importância de conceber e ter uma autoridade pública na educação de pessoas jovens e adultas reconhecida com capacidade de liderança e visão. Não mais uma unidade, um escritório, não. A gente tem que ter uma agência ativa
com condição no campo das políticas de educação de pessoas jovens e adultas. Devemos exigir uma institucionalidade ecossistêmica centralizada, desdobrada em redes, que valorize a gestão local, regional, da EPJA e dar autonomia aos povos indígenas para terem seus próprios processos educativos, potencializar a rede pública e comunitária para dar um conteúdo cidadão participativo à educação de adultos e, por último, entender a importância ao redefinir o que consideramos um centro educativo de explotar e sua relação com a comunidade. Um último ponto que não está no slide é a prestação de contas, que alguns já falaram, que isso envolve necessariamente mobilização cidadã, exigência aos governos para informarem e gerar observatórios cidadãos para fazer o controle social das políticas e das instituições da educação e financiamento. Sim, eu só tenho 2 minutos e meio. Acrescente aí o financiamento. Sim, a gente vai lá, a gente vai falar sobre isso, porque vamos pedir para Gerardo Lombardi, coordenador de ação pública da Federação Internacional Fé e Alegria, vai falar justamente sobre acesso à infraestrutura e financiamento adequado. Pode falar. Obrigado. Esse assunto é simples. Para garantir o direito à educação e para garantir uma PJ de qualidade, precisa de dinheiro. E faz falta um dinheiro que venha do financiamento público, enmarcado, encaixado numa clara política pública, mais do que uma gestão particular, mais do que uma gestão fragmentada. Tem que ser um financiamento como parte de uma política pública intersetorial que priorize a educação, que não é dos setores priorizados no orçamento dos países, e menos educação de jovens adultos nesse contexto. Portanto, o financiamento não é apenas responsabilidade do Estado, porque é mesmo, mas também é responsabilidade da sociedade inteira, que deve focar em garantir o direito à educação dos jovens e dos adultos. Isso no primeiro lugar. Financiamento adequado e suficiente através de políticas públicas. O segundo ponto, obras são amores, diz a expressão. Precisa de infraestrutura específica de comunicação, infraestrutura de acesso à internet, dispositivos, políticas para o acesso, porque nessa nova realidade pós-Covid, os modelos mistos de educação de jovens adultos vão se impor cada vez mais. Obras são amores. Segundo assunto, infraestrutura, e que envolve uma melhor geração para educadores e educadoras. E, por último, tudo isso está em função do acesso universal para pessoas maiores de 15 anos que não estão no sistema ou que saíram do sistema ou que estão dentro de uma proposta de educação de jovens adultos ao longo da vida toda. Educação popular inclusiva e conservadora. É um assunto de fechar brechas da inclusão nessa pós-pandemia e ao lado velhas e novas exclusões. Respeitar o tempo, principalmente agora eu falo como Associação Latino-Americana de Comunicação ALE, e justamente nós queríamos fechar com esse ponto de conversas não mais retórica, ações e prestação de contas para a educação de pessoas jovens e adultas. Nós sabemos que todo o processo de reconhecimento internacional de políticas públicas e de marcos de ação desenvolvidos na CONFINTEA,
ou na OIT, na Agenda 2030 também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ali tem um assunto importante, uma agenda importante a ser desenvolvida e queremos que os países realmente se comprometam com orçamentos, com formas efetivas de levar o direito à educação de pessoas, jovens adultas, ao concreto e que isso esteja em harmonia com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que também tenhamos instituições educativas, sociais, populares que possam continuar a exigir o direito à educação de pessoas jovens e adultos, aumentar a participação social, sem dúvida, e que esse processo da Confintea não fique apenas no papel mais, no relatório mais. Esse processo deve ser exercido diretamente nas políticas nacionais e locais e com uma vontade direta, com um compromisso de orçamento dos estados, igual o resto da gestão educativa. Também deve se criar uma relatoria especial que possa acompanhar o direito humano à educação. Seria ótimo nesse contexto de pós-pandemia, onde a gente vê que o assunto educativo ficou à margem de muitas prioridades e não queremos que continue assim. É um direito e, além disso, é o caminho para o empoderamento cidadão e civil dos que participam da educação de pessoas jovens adultas. Eu também não quero passar do tempo, então, aí nós fazemos uma nova chamada aos estados, às organizações da sociedade civil, para a sociedade educativa e as pessoas em geral, não mais retórica, mais compromisso, mais ação e principalmente prestação de contas, porque dinheiro tem, mas tem que dar para o direito à educação. Obrigado, Maria, por respeitar o tempo também que a gente tinha designado para esse último momento dos horizontes. E é momento, então, de abrir o debate. A metodologia é a seguinte. Nós vamos abrir os microfones para que vocês, como participantes, possam fazer suas perguntas e agradecemos se as perguntas podem ser muito pontuais. Vamos dar 1 minuto para fazer. E enquanto vocês preparam suas perguntas, o que vocês acham se Maria... vamos ver quem poderia responder a pergunta que a gente viu nas redes de Marta, que dizia quem é responsável pelo controle dessa matéria em nível internacional? Quem está ali? Daniel, eu vou propor uma coisa para você. Talvez não tenha pessoas para responder todas as perguntas, é melhor convidar para fazer comentários e se houver alguma pergunta, a gente pode responder posteriormente, depois do encontro. O que você acha, Daniel? Tá certo. Então, convidamos vocês a fazer comentários, tomando a palavra com o microfone, tá bom? Então, perfeito. Então, podemos levantar a mão digitalmente na parte inferior da sua tela. Vocês podem levantar a mão. Os que nos seguem nas redes sociais podem escrever também seus comentários. E vamos ver que comentários tem por aí. Sim, está tendo uma conversa muito interessante no chat sobre... Marta dizia que na Colômbia, por exemplo, preferem investir em terceirizados e não na educação pública. Os índices da Colômbia são preocupantes. Os espaços de jovens adultos só buscam outro tipo de interesses e os transversais vão pelo mesmo caminho. Também vem saudações de Michoacán, La Pampa, de Córdoba, Argentina, Colômbia, do Peru. Muitos abraços e convidamos a levantar uma mão se quiserem compartilhar seus comentários. Ainda temos uns minutos. Espero poder juntar esforços para trabalhar essa situação, embora não seja fácil. A ameaça de líderes assassinados é muito grande, diz Marta, da Colômbia, a propósito disso. Marta está pedindo a palavra. Marta, por favor, resuma sua intervenção em 1 minuto e voltamos com você, Daniel. Marta. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos.
Sim, o único que eu agradeço muito é o seguinte: nós temos que tentar envolver muitos dos setores, tentar fazer o correto acompanhamento, o controle. E se vocês olham para os relatórios que tem aqui, tem uma atividade que eu não sei se vocês conhecem, que se encarrega de ver a boa governança. E aí eles estudam todo esse tipo de setores e a transversalidade. Mas a gente está vendo muita coisa ali, então eu gostaria, tendo a resposta, quando vocês me mandarem a resposta, para começar a agrupar esse assunto, porque sabemos que não é somente desse setor. Aqui na Colômbia nós temos atores que vêm de outros países e vice-versa. E a gente tem que trabalhar com isso, principalmente com as jornadas noturnas, está tendo muitos problemas. Os espaços de participação, se você for olhar, Marta, só mais 30 segundos. Muito obrigada, eu acabo com isso. E um abraço de Bogotá, Colômbia, e do Colégio Fernando Matura Villeta da Jornada Noturna. Um abraço a todos. Obrigado você, Marta. Um abraço. Nélida. Sim, rapidamente. Todos nós sabemos que estamos vivendo numa situação bem complexa de crise profunda, onde está sendo questionado o direito à saúde, o direito ao trabalho digno e é utilizado todo tipo de violência. Então, acho que a gente tem também que revisar as propostas não só nos âmbitos gerais, mas nesse contexto aqui, como, na verdade, a gente vai conseguir desenvolver processos educativos, a visão da saúde mental, como a gente vai abordar esses grandes problemas, porque são jovens e adultos que, por sua vez, têm famílias e que, na verdade, se a gente consegue desenvolver essas perspectivas, vai ser muito importante. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que observar é que tem que romper ou quebrar esse olhar setorial. A gente está fazendo tudo pela educação das pessoas jovens e adultos, mas hoje tem milhões de crianças que foram expulsas das escolas, e são essas crianças que vão ir aumentar o número de pessoas na educação de jovens e adultos em turnos noturnos, porque ainda existe aquela visão da escolinha noturna. Então, temos que ter essa visão de trabalhar em conjunto pelo direito à educação de todos, com uma visão intersetorial. Eu acho que isso pode nos ajudar muitíssimo. Muitíssimo obrigada, Nélida, por respeitar o tempo. Ai, desculpa. Só mais uma coisinha. Eu concordo com o que vocês estão dizendo, apostar por um movimento social que incorpore os estudantes. E uma das perspectivas é provocar que eles participem dessas visões de educação popular, de educação para a cidadania. Muito obrigada e desculpem. Obrigada, Nélida. E o diálogo de sabores. Lorenzo Caritas, a palavra é sua. Seu microfone pode ir? Isso. Escutamos. Obrigado. Saudações para todos vocês. Parabéns por esse evento que vocês estão realizando. Gostaria de dizer que dentro de, não só nesses aspectos, eu acho que, de maneira geral, um dos aspectos que está sendo vulnerado é o direito à educação, porque, de alguma forma, temos que entender que, por exemplo, no meu país, na Bolívia, no ano passado, no sistema regular, foi clausurado, foi fechado o ano escolar com um mês de aula. Isso afeta muito o sistema educativo. Na educação alternativa de jovens e adultos, a gente está trabalhando de maneira normal,
no que é o sistema educativo ano passado. Apesar da pandemia, a gente conseguiu fazer grandes esforços para articular e chegar aos jovens e às pessoas adultas, apesar de não termos uma formação, nenhuma predisposição para poder fazer educação virtual, educação à distância. Só mais 30 segundos, Lorenzo. E isso, de alguma maneira, provocou uma queda da qualidade, mas apesar dessas circunstâncias, com o esforço administrativo e dos próprios docentes, nós conseguimos avançar grandemente no que é elaboração de material que nos permita avançar nessa educação virtual, fundamentalmente. Apesar de a presencialidade, devido à pandemia, não voltou, mas com a virtualidade a gente conseguiu, de alguma forma, recuperar um pouco a situação que a gente estava atravessando. Obrigado, Lorenzo. Mas um dos elementos que a gente dá fé, só alguns segundos para acabar, Lorenzo. A gente está trabalhando com os empreendimentos, fortalecer que os nossos estudantes de formação técnica possam ter e desenvolver pequenos empreendimentos de trabalho para eles poderem trabalhar a situação econômica deles, para de alguma maneira começar a enfrentar a situação de crise integral que a gente está. Porque a crise não é só de saúde. Lorenzo, você me escuta? Porque a crise é de trabalho e tudo isso. Muito obrigado, Lorenzo, por compartilhar tudo isso com a gente. Tem comentário no chat, Maria, né? Obrigado vocês. Obrigada, Lorenzo. A Alicia diz que é necessário ver o impacto da EPJA na vida das pessoas. Ela deve ser heterogênea, e então isso faz com que seja difícil identificar o processo. Nós temos que trabalhar na identificação. Daniel, tem outra mensagem? Não, pode falar. Diz que a Confintea 7 deveria levantar essa demanda de financiamento das linhas de investigação. Marisol da Bolívia também manda mensagem. Marta Mesa diz que não só da Confintea, eles nos cumprimentam, parabenizam pela iniciativa. Camila Bandeira diz obrigada pelas contribuições, aos aportes dos companheiros. Diz que na aplicação da Convenção de Viena e PIDESC, é sugerido que a Confintea de Marrocos defina a solicitação de um relator especial para a EPJA, de maneira que as recomendações e conclusões façam parte da construção de um instrumento internacional vinculante. Agradece os espaços que a plataforma abre da Coalizão Colombiana para o Direito à Educação, que segue trabalhando para a EPJA, continua trabalhando para ser reconhecido como pilar fundamental para o desenvolvimento dos países e a conservação da vida. Isso. Joana Beatriz Aguilar diz que tem que fortalecer a análise, a autoestima, a tomada de decisões, perseverança e outras habilidades socioemocionais em jovens e pessoas adultas, parecido com o que Nélida falava de levar em conta os aspectos afetivos e emocionais, envolvendo instituições, documentando e compartilhando. E a Dira Rocha, que nos falou antes da Nicarágua, diz que recomendações podemos fazer para conseguir um financiamento efetivo para a EPJA em tempo em que a economia se globaliza, as empresas se internacionalizam e contribuem pouco para o orçamento nacional. Como é que a gente supera os estados pararem de dar um orçamento mínimo à EPJA? Então, a gente tem um monte de comentários, mas o tempo está acabando e não queremos passar do tempo previsto. Então, vamos aos pouquinhos encerrando, mas gostaríamos muito de convidar todos para ligar as câmeras e termos uma foto desse momento de diálogo.
Por favor, se puderem aí, sorrir para a câmera, porque a EPJA é um tempo de alegria nesse tempo freiriano, e o sorriso faz a raiva ser digna. Então, vamos aqui, ligando as câmeras do suporte técnico, eles me avisam que já estão batendo as fotos. Avise para nós, 1, 2, 3. Freire vive. Muy bien. Entonces todavía no nos despedimos. Muito bem, muito bem. Não nos despedimos ainda, temos uma surpresa, não é, Daniel? Lucien Vera diz, é importante ter uma visão global, respeitando diversidades, levando em conta também os que trabalhamos com os privados de liberdade na EPJA. Também Nelson respondia que é fundamental trabalhar pela justiça fiscal e políticas tributárias progressivas. Isso é central na agenda, não só da EPJA, mas na educação em seu conjunto. É um assunto de justiça global. Freire vive. Então, Daniel, agora, para cumprir com o tempo, vamos fazer uma homenagem para o nosso querido Paulo Freire. Também queremos dar um justo lugar a ele nesse reconhecimento da educação popular emancipadora, liberadora. Nós temos uma homenagem numa produção audiovisual em concerto, no marco da Assembleia número 11, da Assembleia Regional da CLAD do ano passado. Então, vamos compartilhar essa produção audiovisual e já voltamos. Les voy a contar una fábula. Ambos vamos a contar una fábula. Ambos. Ya está bien. Todos y todas vamos a contar una fábula. En un largo río de difícil travesía vivía un barquero que transportaba a la gente de una orilla a la otra. Un día le subieron a la barca un abogado y una profesora. Como quien inicia una conversación, el abogado le preguntó: Señor barquero, ¿usted sabe algo de leyes? No, respondió el barquero. Qué pena. Permítame decirle que usted ha perdido la mitad de su vida. La profesora, muy sociable, entró en la conversación. Señor Barquero, ¿usted sabe leer y escribir? No, volvió a responder el barquero. Qué pena, lamentó la maestra. Usted perdió la mitad de su vida. De repente, una ola gigantesca golpeó en la canoa y la volcó. El barquero preocupado les preguntó: ¿ustedes saben nadar? No, respondieron rápidamente. Qué pena, ustedes han perdido toda su vida.
Aí volvimos, Daniel. Voltamos, Daniel. Exatamente, com essa fábula, a gente está chegando no final dessa transmissão de hoje. Que agradável companhia e que gostoso é estar aqui no meio desse cenário muito freiriano, com capacidade de transformação. Convidamos, então, para acompanhar esse processo para a Confintea que está vindo e também vamos continuar defendendo o direito humano de pessoas jovens e adultas nesse processo. A gente espera que essa não seja a única vez, a gente vai continuar nesse movimento continental com o fortalecimento das respectivas regiões. Então, até aqui a gente vai chegar. Foi um prazer para mim estar aqui com todo o resto de colegas. Agradeço a toda a parte técnica que está por trás que tornou possível essa transmissão. Não sei se dá para falar para todos e todas, todos que estão também na tradução, interpretação, para mim, para a língua de sinais, inglês, português, francês, que voluntariamente nos acompanharam nesse processo e toda a divulgação feita nas redes sociais. Agradecemos todo o esforço de organizações, escolas, setores produtivos, organizativos que tornaram possível esse encontro e troca de saberes. Um grande abraço para todos e todas e vamos lá porque a Confintea às 7 está chegando. Tchau, até mais. Tchau. ¿Salimos del aire? Correcto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Juana, cuéntanos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo te veo, te escucho y estaré aquí contigo desde México, Michoacán. Muchísimas gracias, Juana, por acompañarnos desde Michoacán. Leticia. Qué linda. Gracias, Leticia. Perdón, que dice Leticia. Muchas gracias, Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias. Ahí llegan más saluditos todavía. Chao, chao, queridos. No te vayas, Rosy, tú te puedes quedar. Tú quédate, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, nos liberamos todas. Sí, claro. Chao. Sí. Gracias a todos, a todas. Chao, Estuvo- chao. Cuídense. Chao. Chao, gracias, Daniel. Por Dios. Chao. Chao, chao. Conversemos otro ratito. Gracias Daniel y María por esa conducción tan bonita. Gracias. Muy lindo. Chao, Gracias chao. a todo el equipo. Yanaína, una especial felicitación por toda la administración precisa de todos los recursos audiovisuales. Hermoso. No, María, gracias a ti. Fue muy hermoso el encuentro. Felicitaciones. ¿Pueden cerrar la sala? Chao, chao. Sí. Sí, ciérrala porque si no esta gente no se va a ir. Ciérrala. Chao, chao. Nos votan, ¿no?